Olha, a maioria dos brasileiros, 84%, é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. Apenas 14% são contrários à alteração. 2% são indiferentes ou não opinaram. O índice se manteve estável desde o último levantamento, em novembro de 2017. O apoio à diminuição da maioridade chegou a ser de 87% em abril de 2015. Entre os que são favoráveis à redução, 33%, um terço, defendem que a medida deve valer somente para determinados crimes, enquanto 67% acham que ela deve ser aplicada a todos os tipos. A idade mínima apontada pelos entrevistados foi de 15 anos, em média, para que uma pessoa possa ser presa por um crime. Para 45%, a faixa etária mínima deveria ser de 16 a 17 anos e para 28%, de 13 a 15 anos. Uma minoria de 9%, acha que a idade mínima ideal é de 12 anos. As mulheres, comparadas aos homens, tendem a ser mais contrárias à redução da idade penal. 17% delas não apoiam a medida, enquanto entre os homens esse índice é de 11%. A margem de erro dessa pesquisa, que é do Datafolha, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ô Lu, esse resultado mostra mais ou menos aquilo que a gente sente nas ruas, né? A população muito preocupada com a questão da segurança pública e vendo aí na redução da maioridade uma saída para isso, né? E é uma cobrança que está sendo feita à equipe de Bolsonaro desde a posse, mesmo na época da campanha. A gente já sabia que essa seria uma das prioridades do governo dele. A questão está sendo discutida no Ministério da Justiça, naquele pacote de medidas legislativas que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional pelo ministro Sérgio Moro. Não está claro ainda qual vai ser o tamanho dessa proposta. Há uma dúvida dentro do governo, porque a gente vai ter um projeto super importante que vai para o Congresso Nacional logo que os deputados e senadores voltarem do recesso, que é a questão da reforma da Previdência. Tem um pacote de medidas também de combate à corrupção, de endurecimento de penas, que essas medidas elas vão ter muita resistência no Congresso Nacional, porque toda vez que você fala em combater a corrupção, lá na frente muitos parlamentares veem que eles podem ser atingidos de alguma forma pelas medidas lá na frente, então vai ter uma resistência grande. A dúvida é o seguinte: os dois projetos vão ser enviados de forma conjunta, vai discutir reforma da Previdência e medidas de combate à corrupção no mesmo momento? Isso está sendo discutido, tem gente que defende que é preciso ganhar uma guerra primeiro para depois iniciar uma outra, mas a equipe de Sérgio Moro está trabalhando já nesse pacote que deve ser apresentado em fevereiro. Amanhã vai ter uma nova reunião ministerial e o presidente Jair Bolsonaro vai apresentar o texto daquele decreto que vai alterar a questão da posse de armas no país. E esse decreto vai ser, inclusive, explicado às 11 da manhã lá no Palácio do Planalto. Então, ele já está começando a se articular para cumprir o que prometeu na campanha. A questão da maioridade penal também é só questão de tempo para que entre também na pauta do governo. E aí, Augusto, o que é que você pensa a respeito disso? Olha, da maioridade, até pode falar da questão das armas aí. No mínimo, tem que baixar isso aí para 16 anos, né? Não tem a menor dúvida. Pelo seguinte, que se você permite que uma pessoa vote aos 16 anos para presidente da República, deputado e tal, você pressupõe que ela sabe discernir até assim, entre quem é um bom candidato e um mau candidato, certo? E uma pessoa que pode fazer isso não consegue entender onde fica a fronteira que separa uma ação legal de um ato criminoso. Quer dizer, ele não sabe que matar alguém é um ato suficientemente grave para levar o seu autor à cadeia, não sabe? Isso é uma piada. O Brasil trata o menor de idade como se fosse uma figurinha frágil, ingênua, não sabe exatamente o que está fazendo, mesmo diante das evidências de que todos os grupos de assaltantes têm sempre escalado um menor de idade para assumir a responsabilidade que libera os outros os seus comparsas da punição legal. Então vai um cara ali com 17 anos e chega e diz, olha, eu fiz isso, fui eu que matei e tal. Ele vai lá para essa Fundação Casa, fica um tempinho, já volta a rua um pouco pior, e os outros nem presos são com muita frequência. Pois bem, para quem vê no jovem
de 16 anos, a figurinha frágil. Então eu vou lembrar a história aqui do Mike Tyson, que foi campeão mundial de boxe, peso pesado, aos 20 anos. Ele foi pela primeira vez internado num reformatório com 11 anos. Com 15, ele se tornou campeão juvenil de boxe dos Estados Unidos. Com 17, ele já era um lutador consagrado. Agora, seria o maior barato, assim, eu cruzar numa rua de Nova York com o Mike Tyson, ele tem 17 anos, e aí começa uma provocação qualquer, esse cara me agride, eu acredito que eu fico em desvantagem, né? Pelo cartel que ele acumulou. Aí vamos todos para a delegacia e diz assim, mas eu sou menor, doutor. Eu sou menor e eu ali tenho que engolir essa, porque, meu Deus... Com a orelha sangrando ainda por cima, né, eu Augusto? ali, imagine meu estado físico, como é que estaria, e dizendo assim, não, mas esse rapaz aqui não pode ser preso mesmo, né? Tá a lei aí. Isso é uma piada. Eu gosto muito da lei inglesa. Você tem um crime grave, muito grave, é crime contra a vida. Eles examinam a cabecinha ali dos autores e se eles constatam que o sujeito fez sabendo o que fazia, eles já condenam. O sujeito chega a uma determinada idade, fica um tempo no reformatório, então chega a uma determinada idade e já vai para cadeia. Isso aconteceu naquele caso famoso que tem aquela cena horrorosa de 2 garotos levando pelas mãos um menor ainda e eles vão assassiná-lo na Inglaterra. Então, não há o que discutir, eu gosto disso. Por isso é que eu digo, no mínimo, a sensatez. Baixa logo para 16 anos e começa a tratar essa turma como adulto. Eles sabem perfeitamente o que estão fazendo e debocham da gente. Tratá-los como figuras tão ingênuas que não sabem direito, que vai sempre vítimas da sociedade cruel com todos os pobres, o que é uma ofensa a milhões de pobres honestos. Esse farisaísmo precisa acabar. Caio. Você sabe que é interessante ver que a vontade popular ela precede, né, a mudança na norma. E o que a gente está vendo aqui pelos dados estatísticos trazidos pelas pesquisas recentes é uma sobreposição e consolidação dos números apontando aí para novos tempos na nossa legislação penal. Olha que curioso, Augusto. Esse Datafolha traz que 84% da população quer a redução da maioridade penal para 16 anos, né, certo? Se você cruzar esse dado com o número de pessoas favorável à prisão após julgamento em segunda instância, que é fundamental para o combate à corrupção, à Lava Jato, para manter o Lula preso, etc., o número é muito próximo, 79,4%. Então você tem 8 em cada 10 brasileiros defendendo o quê? O recrudescimento, o endurecimento da legislação penal. A sensatez, né? Inclusive. E ainda com um agravante aí nesse caso da redução da maioridade penal, 2/3 das pessoas defendem essa redução para qualquer tipo de crime. Pessoalmente, é o meu caso. E o mais interessante ainda, esse é o mesmo entendimento, não teve nenhuma mudança percentual desde 2003. Então, na verdade, o que você tem são os governos lulopetistas freando a vontade popular e atuando na contramão do interesse público, porque a gente sabe, eles são os fundadores da cleptocracia e os precursores da bandidolatria. Complementando os dados que a Luciana trouxe, tem já uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da redução da maioridade penal, mas para alguns casos só, que para homicídio doloso, lesão seguida de morte e crimes hediondos, como é o caso, por exemplo, do estupro e equiparado também a narcotráfico e tal. Só que ela tá travada por causa daquele batalhão de choque que havia, sabe? Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e tal. Já dei o nome de 3 que não estão mais lá. Então, de repente, essa é uma votação que pode ser agilizada. E cumpre aqui informar o ouvinte da PAN que a medida socioeducativa dos apreendidos, esses são os termos politicamente corretos, a mais severa é 3 anos de internação na Fundação Casa, o que não é absolutamente nada. Se a gente pegar, e olha o que isso provoca, né? A cooptação dos jovens pelo crime organizado. Se a gente for lá para o Ceará,
Se a gente for lá para o Ceará, a cada 3 presos por ataque, 1 é adolescente. E eles têm 2 formas de cooptação, que lembra muito o Pablo Escobar, né? Que é plata ou plomo, né? Então é a grana ou é o chumbo, que é o seguinte: ou ameaça de morte ao próprio menor e geralmente à sua família, né? Ou o pagamento direto por determinados malfeitos. E tá até tabelado, viu, Vitor Brown? É R$1.000 para queimar veículo e R$5.000 para explodir viaduto. Então, assim, essa é uma questão muito séria. Foi sensacional o seu argumento, viu, Augusto, que você trouxe à baila aqui a noção da capacidade civil. Né? Porque os atos da vida civil são infinitamente mais complexos do que da vida penal. Você se casar é uma decisão mais complexa do que você decidir se você vai matar ou não alguém, certo? Você escolher um presidente da República é infinitamente mais complexo do que você decidir se você vai assaltar ou não um trabalhador num ponto de ônibus. Certo? Então, a gente tem que, sabe, respirar fundo, trazer um pouco para a realidade. A nossa legislação penal é de 1940 e eu te pergunto, de lá para cá, Augusto, você acha que aumentou ou diminuiu o acesso à informação? O grau de escolaridade? E até a renda média do trabalhador e das famílias. Então, assim, não tem desculpa, a nossa legislação é arcaica, é um convite à impunidade e é ela, sim, que gera essa cooptação recorde por menores de idade que entram tão cedo na delinquência.